Olá, amigos, amigas, sintonizadas com o nosso Jornal da Justiça. É, Mais uma vez estamos aqui reunidos. É, os comentaristas que eu vou apresentar daqui a pouco, alguns deles há muitos anos parceiros do Jornal da Justiça, nesses mais de 300 programas realizados, e hoje com um tema muito interessante: a qualidade e tempo do Poder Judiciário. E nós perguntamos, nesse diálogo que trabalhamos aqui, a máquina escraviza ou liberta o juiz? Estarão conosco o desembargador Nelson Calandra, amigo antigo, não é velho, antigo, né? Sempre com a sua verve privilegiada, ele que durante 40 anos fez parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje aposentado, mas muito atuante como advogado, e também está conosco outro parceiro de longa data, ele que durante algum tempo, inclusive, apresentou o Jornal da Justiça, dividimos essa banca aqui de tantos privilégios, tantos amigos que passaram aqui no TRF1, na TV Justiça, enfim, no STJ, o do professor doutor Álvaro Atala, que é professor catedrático de medicina baseado em evidência, medicina de urgência, da gloriosa Universidade de São Paulo, a Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. E também, hoje, debutando conosco aqui, nesse segundo programa, a doutora Luzia Chaves, né, que hoje faz a sua entrada triunfal aqui no Jornal da Justiça e estará conosco também por um longo período, tomara a Deus. Né? Eu queria dar um destaque especial, está aparecendo aí na sua tela, o Cochrane Brasil, que é um, o parceiro nosso de todo momento, né? E também a doutora Luzia Chaves, que aos amigos aí, se você está realizando ou pretende comprar, vender ou locar um imóvel, trocar um imóvel aqui na região de todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, especialmente de Uberlândia, se você pretende fazer algum negócio imobiliário, fale com a doutora Luzia Chaves, Advocacia e Imobiliária Classic. Né? São mais de 30 anos de experiência e excelência aquilo que faz. É, Fale com a doutora Luzia Chaves e você vai ficar super tranquilo. Podemos, daqui a pouco, soltar a vinheta aí e você vai ver que são presenças assim de escola que estarão conosco nesse primeiro Jornal da Justiça. Eu convido o nosso decano aqui, professor Dr. Nelson Calandra, para dar o seu boa noite e se apresentar para nós aqui. Tudo bem, doutor Calandra? Olá, Luiz Maurício. Olá, Álvaro Atala. Agradecer a nossa equipe técnica aí, coordenada pelo Rafael e pela doutora Arleide, que nos ajuda no estabelecimento dessa comunicação, e também cumprimentar a doutora Luzia Chaves, que nos brinda com a sua presença, com a sua sabedoria e autoconhecimento jurídico. Professor Atala, o seu boa noite e a sua reentrada aí, né, nesse ato que fizemos tantos programas nós dois e hoje novamente juntos para minha alegria, para o meu deleite. Muito obrigado, Maurício. Um prazer estar aqui, Luiz Maurício, com você, com o doutor Nelson Calandra, nosso mentor da justiça brasileira e da medicina baseada em evidências, né? E eu espero que a gente seja útil aqui para a audiência do seu programa. Perfeito. Doutora Luzia Chaves, nobre causídica aqui de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, especialmente, Alto Paranaíba, enfim, de todo o Brasil, né? Eu queria que a senhora desse seu boa noite, doutor.
Boa noite, Luiz Maurício. Obrigada aí pelas manifestações. Boa noite, doutor Calandra e doutor Álvaro. Vamos aqui, mais uma vez, discutir o que interessa para uma sociedade. Se ela é boa, se ela é ruim, pelo menos tentar dar a nossa opinião, para que cada um faça a sua interpretação da forma que convier. Apresentou, sugeriu, com a sua inteligência rara, esse tema de hoje, né? Então, eu gostaria que você começasse os seus comentários. Eu pergunto, a qualidade e tempo do Poder Judiciário, a máquina escraviza ou liberta o juiz, Calanda? Tudo depende do ponto de vista daqueles que exercem o cargo na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. Cada um de nós é protagonista de uma história de democracia, liberdade e estabilidade. Eu acho que nós temos a máquina para nos auxiliar, não para nos substituir. E acaba de ser criado mais um portal pelo CNJ, que vai acabar indiretamente controlando o juiz, o que ele fez, o que deixou de fazer. Eu acho que a figura central do Poder Judiciário é a independência do juiz. E cada um de nós é juiz supremo para aquela causa. E nos tribunais, nós temos também que não trabalhar com o pensamento que temos que nos livrar dos processos, reduzir processos. O que nós temos é que decidir causas. Quando nós decidimos causas, realmente nós prestamos um relevante estrutura à justiça, ao país. É por isso que eu digo que quando eu encontro meus colegas nos fóruns do Brasil inteiro, agora na tribuna da advocacia, eu encontro eles cercados de placas de plástico, por causa da Covid, que não foi instalada e depois não removida, porque as pandemias continuam presentes e perigosas. Então, o juiz fica atrás desse cercado de vidro para evitar a contaminação pela presença de outras pessoas. E vejo os colegas totalmente aplicados no computador e o juiz hoje faz o papel que o escrevente antigo fazia, porque é ele mesmo que tem que estar digitando as suas decisões, suas pesquisas, e o juiz está extremamente sobrecarregado. Um grande número de magistrados deixou o Poder Judiciário, mesmo com um salário que parece atrativo, né? A grande maioria, uma expressiva maioria, está deixando o Poder Judiciário, mesmo que já estão, aqueles que já estão nos patamares mais altos na carreira judicial. Doutora Luzia, a senhora, como advogada também, a senhora quer acrescentar alguma coisa? O que a senhora achou desse comentário aí, doutor Calado? O que a senhora pensa a esse respeito? Ao mesmo tempo que os juízes estão sobrecarregados, o povo não está tendo o retorno de uma forma mais rápida. O que se fala, por exemplo, nos juizados de pequenas causas, às vezes você leva quase 2 anos para decidir. Aí você vai ver, conversar às vezes com o juiz e fala, não, eu tenho tantos processos para despachar. E essa sobrecarga aí, todas as vezes que eu vou procurar um juiz e tudo, a gente passa a conversar, eles falam realmente dessa sobrecarga que estão agora. Quanto a não ter a presença no fórum, essa é uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto falta do convívio humano e da troca de experiência com colegas, da troca de experiência com juízes. Nós, depois dessa pandemia, nós ficamos
digamos assim, acomodados para ficar em casa. Tudo você fala, não, eu não vou sair, eu vou ficar em casa. Então, isso aí realmente, até pelos juízes, o encontro deles dentro da sua área de trabalho, a troca de experiência de casos. Então, acho que está ficando muito individualista e a informática, a máquina, né, tomando conta. Há poucos dias eu precisei de um processo no Paraná e tudo lá você conversa pelo computador. E eu não conseguia resolver, porque eu não sei, eu acho que as pessoas, eu mais velha, eu não tenho essa facilidade que os jovens hoje têm aí com a tecnologia. Eu liguei na secretaria e perguntei, escuta, tem algum humano aí que eu possa conversar e solucionar o caso? Então, assim, eu sinto falta disso. Perfeito, doutora Luzia, perfeito. Bom. Excelente comentário aí, completando o raciocínio do Calandra. Agora, professor Álvaro, eu quero botar uma cerejinha aí nesse bolo aí que o Calandra e a doutora Luzia nos brindou. Você, como diretor e fundador, né, do Instituto Cochrane no Brasil, que é um instituto por excelência, né, porque ele disponibiliza gratuitamente uma imensa quantidade de informações de medicina baseada em evidência. Quer dizer, hoje, qualquer médico, qualquer advogado, qualquer pessoa que acessar o site do Cochrane Brasil, ele tem, assim, uma infinidade de informações, né? Então, a cerejinha que eu quero colocar na sua, com certeza, muito inteligente participação, a judicialização hoje da medicina, não só a medicina suplementar, mas a medicina pública, ela conta com mais de 200 bilhões de ações na justiça. Quer dizer, é um número impressionante. O que o Instituto Cochrane efetivamente pode criar facilidades, pode contribuir para essa anomalia, eu diria, do judiciário brasileiro, porque são muitas ações e, evidentemente, que é quase inadministrável. O que o nobre professor poderia dizer nesse sentido? Bom, Maurício, a pergunta é bastante complexa, né? Proporcional à sua inteligência. Agora, a Cochrane serve desde a Organização Mundial da Saúde, onde nós temos dois assentos, dois colegas que participam das decisões de saúde do planeta, não é? Até o médico da Barranca do Rio, lá no Mato Grosso. Então, todos têm acesso, é gratuito, e nós ficamos à disposição aí, praticamente, de um país aqui do Brasil e da América Latina, e nós temos Cochrane em 90 países, e temos pesquisadores em 190 países. Então, e tudo isso é feito por idealismo, não envolve muitos recursos. Eu já fui diretor eleito da Cochrane, a verba anual é tipo 8 milhões de libras, não é dinheiro para a saúde do planeta, não é? Para quem resolve esses problemas. Então, a questão nossa maior é da divulgação e das pessoas entenderem o papel das evidências científicas para as tomadas de decisão. Aqui no Brasil, nós tivemos já um progresso incrível, com o apoio de você, Luiz Maurício, professor Calandra, o professor do juiz Gebran, João Pedro Gebran, o Cleiton Schultz. Esse pessoal nos ajudou e a gente, nesses 30 anos, divulgou esses conceitos que hoje estão mais familiares ao pessoal do judiciário do que com muitos profissionais da saúde.
Sei. Calandra, sim, pois não. Eu pensei que você tinha concluído. Você concluiu, Alba? Não, você, agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, como a gente pode ajudar? Os próprios demandantes, os próprios juízes, o pessoal da Defensoria Pública têm acesso a essas informações também para tomada de decisão. Eu, se fosse eles, eu referia, daria referência bibliográfica da evidência e tomaria decisão diretamente. Eu acho que a gente pode aumentar esse contato, o letramento de todos os atores da justiça, e isso acelerar as tomadas de decisão. Só para você ter uma ideia, Maurício, esse ano já foram abertos 500 mil processos de judicialização no Brasil. Você imagina Jesus. o que isso tem? Meu Deus. Encerrei. Sim, professor. Sim, estamos ouvindo. Bom, Calandra, eu queria que você pudesse complementar esse raciocínio inicial seu. Há coisa de mais ou menos uns 6 meses atrás, eu fiz uma matéria que chamei Medo e Coragem, Psicose Instalada no Judiciário Brasileiro. Eu até mandei para você, mandei para a doutora Lucia, enfim. E eu gostaria de você me desse a sua opinião. Poucos medos são tão difundidos e tão compartilhados quanto o medo da decisão, Calandra. Decidir é uma tarefa na qual, nós somos especialistas. Decidimos todos os dias e a cada instante. Escolher uma coisa ou alguém é uma decisão. Contudo, às vezes, somos travados e não sabemos qual opção escolher. A incapacidade de tomar decisão pode ser vivida por pessoas de diferentes culturas, profissões, nível de escolaridade, etc. Mas dentro do Poder Judiciário, o juiz tem a função precípua de decidir. Não pode ele titubear. Decide sem medo, porque é a lei. O sistema lhe dá garantias para isso. Será? Ele dá garantias ao juiz, Calandra? O nosso sistema judiciário? Agora, com a nobre presença do CNJ? Na realidade, há uma difusão de ideias erradas. O segredo de justiça que é feito para proteger a autoridade responsável quando ela é investigada, ele virou uma mera ficção. Então, de repente, coloca o nome de ministros do Superior Tribunal de Justiça e até do Supremo Tribunal Federal como envolvidos em práticas não republicanas. Mas isso vaza para a imprensa, reputações são destruídas e o magistrado que tem um dedo apontado para ele, o superpoder que é concedido à Polícia Federal de devassar ambientes de trabalho de magistrados, de advogados, desse, daquele, como se o Brasil fosse um país de pessoas desonestas, totalmente desonestas, quebrar princípios, meu amigo, destrói um país e destrói todas as garantias escritas na Constituição. Eu participei do trabalho de elaboração da Constituição de 88 pela magistratura, junto com o presidente da Associação dos Magistrados, naquela ocasião, desembargador Odir Porto, e eu posso dizer que
Eu não sei se está com som ou sem som. Ah, tá ótimo, Calando, tá ótimo. Eu Excelente. posso acrescentar isso. Eu acho que eu tenho acompanhado pela imprensa que até desembargadores presos, prendeu não sei quantos milhões na casa do desembargador. Eu conheço o Brasil e sei da ousadia das organizações criminosas. Quem garante que alguém não enfiou esse dinheiro lá e fez a denúncia depois para destruir a vida de alguém que tem essa missão de julgar em nome do Estado? Então, eu acho que segredo de justiça não pode ser uma ficção, que só vale contra a pessoa que é investigada. Eu acho ótimo que o CNJ, os poderes constituídos, investiguem quem quer que seja, mas isso tem que ser mantido sob sigilo absoluto. Agora, chega e publica na primeira página do jornal que fulano fez isso, fez aquilo, outro, e ninguém vai conferir a defesa dessa pessoa. Né? Então, tem acontecido na Bahia, aconteceu no Ceará. A desembargadora Sérgia Miranda, que foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal do Ceará, ela foi absolvida no processo crime. Aquilo que motivou a expulsão dela do quadro da magistratura não existe, porque o juiz criminal encarregado de julgá-la esmiuçou toda a prova e chegou à conclusão que ela não é culpada. Mas como vamos reconstruir a vida dessa pessoa? E o mesmo fizeram com o desembargador de São Paulo, Ivo Almeida, que eu conheço pessoalmente, sei que é uma pessoa íntegra, e divulgaram um monte de baboseira no jornal, mediante vazamento da investigação que deveria ter segredo de justiça, e isso vai minando o ânimo dos juízes que têm que decidir. E nós temos que decidir contra criminosos perigosíssimos que podem tirar a vida de um de nós, como tiraram da Patrícia Scioli, à porta da casa dela, com 21 tiros, armas do próprio Estado. Eram pessoas desviadas dentro da PM que queriam se vingar de uma juíza porque era rigorosa naquilo que dizia. E, resumindo, eu acho que não se pode quebrar princípios. O Supremo não pode ser investigador, acusador e vítima. Eu acho que isso contraria princípios básicos de uma república responsável. Por mais que tenha havido tentativa de golpe, que eu chamo de uma fanfarronice, isso não é golpe de coisa nenhuma, a peça, que é a peça central da investigação, é uma peça totalmente inepta, mal escrita, que não serve nem para enxugar o suor da testa de alguém. É uma coisa totalmente errada. Então, isso foi enfatizado e nós temos milhares de pessoas presas por participação numa manifestação que o próprio Estado tolerou, porque não existe governo Bolsonaro, governo do presidente Lula. Governo é sempre governo. Permitiu que se aglomerassem pessoas em áreas de segurança na porta do quartel, é errado, é evidente. Mas aquele que manda lavrar 1.000 e tantos flagrantes dessas pessoas que estavam ali se manifestando pacificamente é algo completamente errado. Enfiar as pessoas dentro de um estádio de futebol, mulher grávida, criança, culpado, inocente, eu acho que isso pode comprometer a independência do juiz. Quando vê pessoas do mais alto escalão acusadas de coisas não comprovadas, o magistrado no primeiro grau ele fica, às vezes, titubeante em dizer o seu veredicto. E justiça é coisa viva.
Assim como as águas são coisas vivas. Não existe justiça que possa dar resposta morta para a pergunta viva. Então, nós temos que obedecer à Constituição, botar cada um no seu lugar e não se deixar levar pela demagogia, por discursos falsos, pessoas que querem consertar o planeta, mas não consertam a si mesmo. Bom, eu acho que você. Eu não quero, evidentemente, entrar aqui na seara política, mas acho que você carregou um pouco na tinta quando você disse que pessoas manifestaram pacificamente. Aquilo que nós assistimos, aquela invasão da sede dos três poderes, não houve nada, na minha opinião, e está lá os fatos falam por si, não teve nada de pacífico. Agora, Só que eu o queria ministro. registrar. Só falar uma coisinha. Toda essa situação foi reportada ao ministro Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, não era o ministro Supremo. E quando o Lula tomou posse, já pela terceira vez, eles tiveram conhecimento inequívoco de tudo isso que aconteceu. E ninguém tomou uma providência. E se não fosse um general que estava no comando das operações em Brasília, que apelou ao presidente Lula para não fazer uma arremetida durante a noite contra esses acampamentos, muitas vidas teriam sido perdidas. O general não concordou em sair com tropa de choque, com tiro e fuzil e tanque de guerra contra as pessoas que estavam ali acampadas numa barraca de lona. Aqueles que invadiram os poderes, depredaram, esses são culpados. Mas para esses, tem uma identificação certa, tem investigação certa, e não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem que ser julgado por um juiz de primeiro grau. Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, ele diz: maior flagrante do planeta. Eu digo, maior flagrante nulo do planeta. Porque não poderia ter feito o que fez. E se tem alguém culpado do 8 de janeiro, lógico que o Bolsonaro é responsável, o presidente Bolsonaro, como é responsável quem assumiu antes do 8 de janeiro e não tomou providência para impedir isso. Bom, eu já disse, eu não vou entrar nessa seara política, porque, enfim, podemos um dia discutir isso e, com certeza, os nossos pontos de vista são discordantes. Mas não é o dia hoje, não é o momento. Né? Eu queria, antes de passar a palavra, a participação da doutora Luzia, registrar que no nosso estúdio, de uma produtora, está lá o glorioso Rafael e a professora Arleide Rosa, cuidando aí das tecnologias, dessas novas entradas e saídas do nosso programa. Então, um abraço, Cipó, um abraço, Rafael, um abraço, Arleide, e obrigado pela presença aqui da sua eficiente produção. Eu não sei se o Rafael tem agora alguma mensagem para colocar, Rafael, seria o momento, ou eu continuo aqui com a doutora Luzia. Eu acho que você continua e depois a gente grava um áudio, porque o que eu tenho é só a vinheta sem a fala. Aí depois a gente grava o áudio e coloca nesse momento, tá? Mas eu incluo nesse momento. Então, quando você voltar com ela agora, é como se você estivesse voltando do Merchan, tá? Ok, perfeito. Bom, eu acabei de interlocutar aqui com a nossa produtora, o glorioso Cipó, que é, assim, uma personalidade dessas tecnologias novas, né? Mas, doutora Luzia, a senhora, o que a senhora achou do comentário do doutor Calandra? A senhora concorda, discorda, sem entrar necessariamente na seara política, porque isso, nesse momento, o Brasil passa por uma evolução imensa, né? Com vozes concordantes e discordantes. Mas a sua, evidentemente, douta presença aqui pode trazer luzes sobre esse tema tão caliente para nós brasileiros nesse momento.
Eu concordo com o doutor Calandra praticamente em tudo que ele falou. Essa invasão de privacidade das pessoas são feitas por policiais, delegados, que na maioria querem aparecer nas manchetes de jornais para dizer o seguinte: olha, eu prendi o desembargador número tal, eu prendi o advogado tal, eu prendi o médico número tal. Não fala o nome da pessoa, e sim a profissão ou o cargo em que ele usa no seu dia, o cargo que ele tem no seu dia a dia. Essa invasão de privacidade começou na era do Moro, onde os policiais federais iam nas casas sem prova, sem nada, sem mais nem menos, entravam na casa das pessoas e prendiam, falavam que tinha dinheiro, igual o caso que ele citou lá, que ele não foi colocado esse dinheiro, que não foi colocado os outros objetos, simplesmente para dizer que aquela pessoa foi presa por esse digníssimo responsável da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Com essa, digamos assim, com esse exemplo do Moro, o que ocorreu? As polícias, tanto estaduais quanto as polícias municipais, juntamente com os promotores, passaram a ter esse tipo de procedimento. Antes de julgar ou antes de saber o que realmente tinha, você já era preso, como se fosse o maior criminoso, e tinha que, então, se fazer uma prisão preventiva. Quando essa pessoa ia ser presa, ia aquele monte de jornalistas, né? E essa pessoa era exposta. E depois de um determinado tempo, a justiça, ela é absolvida, porque nada se encontrou. Só que a marca ficou. As pessoas lembram das coisas ruins que aconteceu. Elas não lembram das coisas boas que aconteceu com a pessoa ou que a pessoa fez. Então, isso é muito ruim, essa invasão de privacidade. Essa lei de autoridade, que iniciou em janeiro, melhorou um pouco esse tipo de atitude dos policiais e do Ministério Público. O Ministério Público chega para o juiz e fala assim: eu requeiro a prisão de fulano de tal. Baseado em quê? Baseado nas palavras de um delegado que ouviu de várias outras pessoas, que não viu o documento, apenas ouviu dizer, que pode ser até mesmo inimigo. Aí vem lá a delação premiada. Para a pessoa se livrar, é óbvio que ela vai falar um monte de coisa. Pode falar coisa verdadeira, mas pode falar também um monte de coisa falsa. E nisso, o que acontece? A pessoa vai presa. A sua dignidade, a sua profissão é toda jogada por terra. Anos e anos e anos construídos. Aí, de repente, tudo vai pelos ares. Então, é muito triste essa situação. E agora a gente vem aí fechar com o STJ, né? E eu acho que quando eu vejo as decisões dele, eu acho que a única estupidez dá uma certa revolta. Até a hora que você lê aquele livro constitucional, né, que foi escrito pelo digníssimo, eu até joguei fora, falei, isso aqui não vale para nada, porque ele não respeita nem o próprio livro que ele escreveu sobre a Constituição Federal. Então, assim, eu concordo plenamente com o doutor Calandra sobre isso. Muito interessante o seu ponto de vista, doutora Luzia, muito interessante. Você fica, assim, Álvaro, também, mas eu queria que você nos falasse sobre os últimos planos aí do Instituto Cochrane, né? Ele que está hoje com representatividade nacional e que nos traz a todo momento informações assim preciosas, né?
Então, você, como catedrático, como professor titular de medicina de urgência, de medicina baseada em evidência, eu não vou pedir para você entrar na seara aí da doutora Lucia e do Calandra, fazendo um comentário político, fique à vontade. Agora, com os próprios, não, o que é que você poderia dizer para nós? Quais são as novidades que você poderia trazer? Luiz Maurício, obrigado por, como disse o Dr. Calandra, incluir fora disso. Né? Na realidade, com todo o meu respeito, eu aprendi a respeitar os nossos juízes, procuradores, promotores, durante esse trabalho que nós fizemos por mais de uma década anteriormente. Né? Agora, o que a justiça tem em comum com a medicina é que as decisões têm que ser baseadas em provas, tá certo? Então, a gente aqui seleciona as provas do melhor tratamento, do melhor exame, aquilo que vai beneficiar a população, o indivíduo como um todo. E é eu chamo isso de letramento, é um letramento que qualquer profissional da saúde hoje precisa ter. Senão, ele é um iletrado, tá certo? Então, eu acho que esse é o caminho. Felizmente, nós da medicina podemos fazer experimentos, né? Agora, o pessoal do direito vai ter que criar essa cultura de fazer experimentos para ver se aquele tipo de punição, por exemplo, vale a pena e tem resultados, né? Porque não é só uma vingança da sociedade contra o sujeito que cometeu um crime, não é? É uma decisão respeitada porque é baseada em provas, e agora o castigo é como um remédio amargo, para ver se ele vale a pena ser aplicado, se ele resolve o problema. Né? Então, eu tenho aqui a minha empatia profissional do direito e, de repente, como foi dito aqui, eles são obrigados a tomar decisões, às vezes, baseadas em palavras de pessoas que eles não sabem o grau da imparcialidade que essa pessoa tem. Então, a COCNE tem o objetivo de tomada de decisão baseada nas melhores provas científicas existentes, não é? E com isenção, total isenção. É isso que nós fazemos, que dá um certo conforto decidir na área de medicina baseada em evidências. Mas eu acho que tem muito a pensar para o processo de decisão judiciário também. Eu acho que esse limite, essa união de filosofias pode ser útil para ambas as partes. Perfeito, professor Alvo. Agora, eu pediria que o senhor complementasse o seguinte. Eu sei que hoje o Cochrane Instituto ele está inserido dentro das atividades da Unifesp, a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Essa introjeção do Cochrane, essa união que o senhor fez, não só de excelência, mas de propósitos, o que você poderia acrescentar, algo? Como é que essa simbiose se deu? Eu acho que aos poucos, né? A vida é complexa, né? A gente vai aprendendo, estamos divulgando isso, por exemplo, nas empresas, né? O Unimed, quando a gente era convidado, né? Fomos divulgando isso nos congressos do pessoal do direito, né? E, de repente, a gente vê que essa cultura, que eu acho que deve ser uma cultura geral, tomada de decisão baseada em evidências, vale para o direito, vale para a medicina, vale para a veterinária, vale para a enfermagem. E é mais
um conhecimento fundamental, e a gente tem que ter recursos e acho que ter tempo de vida para fazer isso, porque o pessoal do direito, né, sente isso, vamos dizer, entende isso melhor, a importância das provas, rapidamente teriam a tomar decisão na área da saúde com base nas melhores evidências existentes, né? Mas eu acho também, é um sonho meu, que a gente poderia fazer ensaios clínicos controlados, randomizados, sobre as punições, os tipos de punição que estão na lei, né? Para ver se aquilo funciona. Aquilo faz com que o indivíduo deixe de cometer crimes, aquilo dá exemplo para os outros, e assim por diante, né? É uma coisa aí que é um sonho meu, que a gente também faça estudos controlados, comparativos, randomizados, isentos, para checar o resultado de toda essa atividade cuidadosa do pessoal do direito no Brasil. Eu queria, Álvaro, que no próximo programa, que acontece daqui a alguns dias, uma nova gravação, que você pudesse exemplificar essa atividade do Cochrane Brasil, nos mostrando em tela, nos mostrando efetivamente o acesso e dando alguns exemplos de como, da importância dessa faculdade que o Cochrane cede aos senhores médicos, aos senhores advogados, enfim, vamos pensar nisso. Agora, doutora Luzia, eu tive um enorme prazer quando a senhora aceitou o meu convite, a doutora Carla também, sua sócia, advogada, e é com grande alegria que vamos tê-las aqui conosco. Agora, a senhora, além dessa atividade causídica, com uma advocacia aí há algumas décadas, né, dessa região nobre do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, enfim, de Minas, né? A senhora também tem uma atividade na área imobiliária, que é a clássica imobiliária. Como é que se dá essa mistureba aí de advogado, imobiliária, para dar aí uma explicação desse tipo? Como são conflitantes as atividades? O direito a gente já está aí no direito imobiliário, aí já tem mais de 30 anos, né? Então, quando nós pegamos causa, a gente já está praticamente dentro da área. Então, isso é muito mais fácil para a gente julgar, para a gente, julgar não, né? Fazer o pedido judicial. Já fizemos aí inúmeros despesas, apesar de sermos imobiliários, né? Acho que a gente consegue separar as duas coisas muito bem. Quando eu estou na área imobiliária, eu estou na área imobiliária. Quando eu estou na advocacia, eu estou com a advocacia. A gente separa bem isso aí. Perfeito. Separa e complementa, né? Rafael, você vontade aí nos breaks que você tem que fazer, nessa nossa respiração aí entre uma coisa e outra, você pode, a sua competência, entrar na nossa respiração, na passagem de um comentarista para o outro, e você faz as suas inserções aí sem dificuldade. Bom, Calandra, um detalhe. Atualmente você está na área da advocacia, com a doutora Luzia, né? Aí eu ligo para você, um dia você está em Capira, outro dia você está em Porto Alegre, outro dia você está não sei aonde, enfim. Essa atividade sua, você com esse corpinho de 30, já passou de 40, né? Você se sente aí à vontade. Eu hoje, quando o escritório me passa, Luiz, tem que ir para Brasília, Luiz, tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Eu penso duas vezes, né? Porque hoje aeroporto e avião, para mim, só realmente na necessidade profissional. Às vezes a minha mulher fala, umas férias, vamos para o Nordeste, eu fico
pensando, meu Deus, 2, 3 horas de voo, eu vou, acho que, descansar. Mas eu queria, Calandra, ainda no tópico anterior, você sabe que eu tenho um sócio que é desembargador no Rio de Janeiro, e eu me lembro que um dia a gente, assim, num momento nosso, de bastante introspectivo, a gente conversando, e ele foi muito injustiçado. Você sabe disso, eu não vou citar o nome aqui, embora seja meu sócio, meu irmão, né, meu sócio há mais de 10 anos, eu não vou citar o nome, porque eu me lembro que uma vez ele disse: essa coisa dos PNJ não me machucou. O que me machucou foi o fato dos meus filhos, e ele tem 4 filhos adolescentes, poderem pensar, porque leram no jornal, porque viram na televisão, e aqueles estardalhaços, e depois de 1 ano, 2 anos, o CNJ dentro do gabinete dele, ele foi inocentado. Você sabe disso, você acompanha, é amigo nosso. Então, essa não teria uma outra forma. O que precisa ser modificado para que esse status quo mude, para que se coloque nos trilhos essa coisa do CNJ, se é que é necessário, né? Mas ninguém andou quanto você para fazer um comentário preciso desse tipo. Por favor. Bom, em princípio, nós não selecionamos bandidos, nós selecionamos juízes, a magistratura, promotores, policiais nas outras carreiras. E o rigor da seleção nos garante que as pessoas, na sua maioria, jamais cometerão desvio de conduta. E o que a gente precisa saber é que, principalmente o magistrado e o promotor, eles têm o compromisso de acusar em nome do Estado, do Ministério Público, e de decidir com imparcialidade o magistrado. Então, a gente tem norteia as nossas ações desse modo. E o sistema penal brasileiro é tão ineficiente que, hoje em dia, as organizações criminosas viraram verdadeiros partidos políticos. E atacam juízes, matam juízes, atacam familiares nossos. E nós, quando há um deslize qualquer, somos levados para a primeira página do jornal como se fôssemos culpados de uma coisa que foi apreciada em julgado. Eu tive debates intensos com a ministra Eliana Calmon, quando ela foi Corregedora Nacional da Justiça, e ela própria, num caso do Piauí, de uma colega nossa, doutora Luizina, ela acabou absolvendo a nossa colega com mais de 50 laudos do voto dela. Mas a vida da minha colega Luizina, lá do Piauí, lá do Justiça do Trabalho, foi completamente arrasada. E há pouco tempo ela perdeu uma filha em uma condição horrível, porque a própria filha foi atingida por essa campanha infame que fizeram contra uma magistrada pelo fato de ser uma mulher independente, conhecedora da matéria do direito do trabalho, dura as suas decisões. Então, a nossa família também pode ser atingida. E cabe ao presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Magistrados Estaduais, do Trabalho, enfim, todos que atuam nessa hora, é defender de modo intransigente o magistrado. Ele só pode ser considerado culpado depois de for julgado. Então, esse negócio de fabricar manchete de jornal com a honra da pessoa, destruindo a vida e a família de uma pessoa, não é compatível com o regime democrático e com a República que nós lutamos para que fosse instalada no Brasil, e com a Constituição de 88, muitos de nós participamos. Me lembro que eu votei, eu consegui um destaque para uma emenda constitucional, numa votação, um destaque com 230
deputados e senadores votando a favor, e depois alguém não deu um parecer lá e a emenda caiu. Então, a luta política é imensa. Preservar a figura do juiz imparcial, independente, e não ser um juiz um escravo da máquina, da informática, a máquina vigiar o juiz, que a hora que ele vai sentar na cadeira para decidir. Eu continuo dizendo, justiça é coisa viva. Nós não podemos dar respostas mortas para perguntas vivas. Eu me lembro que eu tive algumas decisões que o Instituto dos Magistrados do Brasil considerou elementares para a formação do direito brasileiro. E fiquei feliz com essa menção, com essa lembrança do trabalho que eu fiz quando tinha 30 e poucos anos. Hoje eu estou à beira dos 80. E com alegria eu posso dizer que fiz vários trabalhos voluntários na magistratura e, paralelamente, por indicação do professor Álvaro Atala, na nossa querida Universidade Federal de São Paulo, onde a primeira turma não pôde colar grau porque disseram que eram comunistas. Então, os médicos, o Brasil precisando de médicos, e os médicos não podiam colar grau. Alguém levantou o dedo dizendo, esse bando de moleque aí é todo mundo comunista. E foram os nossos precedentes, os nossos professores da Unifesp, que resgataram, a ponto de ter que comprar uma parte do Hospital São Paulo para poder formar os seus alunos. Chegaram a dizer que o Hospital São Paulo, que é um dos maiores centros hospitalares do Brasil, não era hospital universitário. Então, o que é hospital universitário? E usaram isso para cortar a verba da nossa querida Unifesp. Queria homenagear a professora Valéria Petra, que não está conosco hoje, uma das maiores pesquisadoras sobre AIDS no Brasil, professora Soraya, que foi reitora, professora Rayane, que é a nossa reitora atual, Nelson Sass, que renunciou à reitoria para vestir o seu jaleco e voltar para o seu cargo de médico. E ele é um apaixonado pela medicina. E nem enfermidade grave afastou ele da clínica. Nós começamos na Unifesp 14 anos atrás, agora já dá mais de 14, com 3 mil alunos no total. Nós temos mais de 30 mil alunos. E eu olho para essa juventude que vem por cotas de negro, por cotas de indígenas. Isso é um tesouro que nós recebemos da sociedade para educar, para formar. E eles são sempre muito vibrantes nos protestos, naquilo que fazem. Então, o Brasil é, de fato, um país abençoado, porque tem uma juventude que, às vezes, se mostra um pouco extravagante nos vestir, no modo de pintar o cabelo e tal, mas são grandes guerreiros do país do futuro, que é o Brasil, que é também do presente. Bom, eu tenho a imensa satisfação, tenho uma filha médica, né, e que hoje está lá aí em São Paulo, né, e, viu, e, enfim, tenho muito orgulho, foi uma luta, assim, muito grande para formá-la, e ela é uma guerreira. Tenho muito orgulho da minha filha, Thalita, que hoje já seguiu o voo e está aí com toda a sua imensa energia clinicando em São Paulo. Agora, doutora Luzia Chaves, a senhora nos traz esses ares aí mineiros, né? Esse estado tão eloquente, tão simpático, tão importante para a Federação Brasileira, que é Minas Gerais. Né? Tantas e tantas contribuições, deu no passado, está no presente e com certeza estará no futuro.
Minas é uma glória em todos os sentidos do Brasil, né? A sua pujança, a sua maneira peculiar de ser, né? Os mineiros têm... Eu tenho um grande amigo meu, que o Calandra conhece bem, Alves conhece bem, o ministro Carlos Veloso, e que é de Minas, de Belo Horizonte. Ele tem um imenso orgulho e fala de Minas assim, com a boca cheia. A senhora nos traz esses ares, doutora Luzia Chaves, de Minas, né? Como é essa convivência dos senhores advogados com o Poder Judiciário em Minas Gerais, né? Eu sei que há sempre a possibilidade, entre o advogado e o juiz, de atritos, evidentemente, elegantes, mas, enfim, esse processo está instalado de uma maneira assim, satisfatória, ou a senhora poderia nos dar alguma informação nesse sentido, por favor? Existem exceções, né? Mas, de um modo geral, nós somos muito bem atendidos pelo Poder Judiciário, tanto na parte da secretaria, quanto na parte de gabinete. Eu, pessoalmente, todas as vezes que eu precisei, eu fico muito bem atendido. Tanto, uma vez, inclusive, eu tive uma sentença que escreveu que eu era eu pedi assistência judiciária para o cliente, e ela concedeu dizendo que a advogada do processo era merecedora, tendo em vista que era uma das advogadas que mais fazia acordo na cidade de Uberlândia. Isso nos envaideceu, porque eu sempre luto pelo acordo das pessoas. Porque não adianta eu ficar brigando aí anos e anos e anos, as duas pessoas ficam desgastadas, o resultado não vem, às vezes a pessoa até morre. Então, quer dizer, por que não convencer o cliente? Acho que os colegas, os advogados, poderiam assim, procurar uma forma melhor para poder convencer o cliente de que mais vale um mau acordo do que um bom negócio. Então, assim, eu, tirando a demora do processo, o restante eu não tenho nada a reclamar, só a agradecer. Perfeito, doutor Luzia. Interessante seu ponto de vista. Professora Tata, eu gostaria de acrescentar nessa nossa conversa aqui um elemento que novo nesse momento, mas que nós dois fizemos parte assim, durante um bom tempo, dividindo o programa e uma série, enfim, dados pelo Brasil, com a Unimed, né? E trago lembranças assim, agradabilíssimas. E nos encontramos várias vezes na FESP, na Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. A Unimed hoje está assim, um pouco afastada. Ela parece que surgiram uma concorrência da Unimed, né? E que, vamos dizer, a Unimed, essa liderança absoluta que ela tinha na saúde suplementar, né? O que o senhor acha desse, eu diria, ocaso da Unimed, né? Que está, evidentemente, passando por uma reestruturação, posso afirmar, porque conheço sou agente de conferências de alguns ministros do STJ, que as informações que nos chegam é que a Unimed assim, passa por um certo ocaso. O senhor tem alguma coisa que pudesse nos elucidar esse raciocínio? Porque eu, particularmente, tenho uma enorme gratidão, uma enorme simpatia pela Unimed, mas sinto que ela está com algumas questões. O que a senhora poderia dizer para nós? Primeiro, eu queria só falar aqui do meu entusiasmo de ver esse carinho do Dr. Calandra pela Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina. Ele, como nosso representante
da sociedade, do Conselho Maior do Sul, né? Fez um trabalho brilhante e com muito carinho, com muita competência. Ele faz muita falta no nosso conselho, com certeza, né? Então, eu queria transmitir meu agradecimento em nome de todos lá da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, a sabedoria que ele colocou nas nossas decisões lá durante todos esses anos. E é muita honra, muita satisfação. Em relação à Unimed, Luiz Maurício, eu fiquei um bom tempo aí sem ter muitas informações. Por coincidência, semana passada, o Dr. Paulo de Conte fez uma reunião sobre eficiência e efetividade na Associação Paulista de Medicina, dos quais nós somos diretores de medicina baseada em evidências, isso desde 1995, né? E esteve presente o Dr. Omar Abujan, representantes da Unifesp. Eu sou fanático pelo cooperativismo médico. Eu acho que isso é o melhor caminho para a medicina no Brasil. E o que a gente percebeu, voltando, né, é que aqueles que tinham maior interesse continuam tendo. É o caso do Paulo de Conte, na região de Jaú, que tem todas essas decisões baseadas em evidências e assim por diante. E eu acho que a tomada de decisão em medicina funcionou para os Estados Unidos da América. O programa de saúde do Obama foi a primeira que se baseou nas melhores evidências científicas. Ele investia não muito, só 2 bilhões de dólares, um total de 4 bilhões. Foi a primeira vez que o custo da saúde nos Estados Unidos da América foi reduzido com essa atitude do presidente Obama. Então, isso vale para o Obama, vale para os médicos do Brasil Central, do Nordeste e de São Paulo. E nessa reunião, na semana passada, ficou claro, e o doutor Paulo de Conte chamou a atenção para isso, que o cooperativismo médico vai muito bem no interior do estado de São Paulo, no interior do Brasil, e tem dificuldades nas capitais. Então, eu acho que é preciso uma nova abordagem, né, específica para as capitais, que envolva também o uso da medicina baseada em evidências, o papel da Cochrane, e nós estaríamos à disposição deles, havendo interesse. Acho que é o que eu poderia falar sobre isso. Bom, amigos, vamos pedir licença ao senhor e à senhora para fazer um pequeno intervalo e nós voltamos na sequência. Não saia daí que a gente já volta. A Cochrane Brasil é uma organização referência em saúde, baseada em evidências, contribuindo para decisões mais seguras e eficazes. Desde 1996, atua em parceria com a Unifesp, realizando pesquisas científicas, consultorias e workshops de alta qualidade, com cerca de 200 publicações internacionais. A Cochrane Brasil coloca o Brasil em destaque no cenário global da ciência. Cochrane Brasil, ciência que transforma decisões e vidas. Saiba mais no nosso site www.brasil.cochrane.org. Se você está realizando ou pretende comprar, vender ou alugar um imóvel, Luzia Chaves Advocacia e Imobiliária. 30 anos de experiência e excelência no que faz. Fale conosco e fique tranquilo. Luzia Chaves, mais do que prestação de serviços. Seu amigo no Triângulo Mineiro e Minas Gerais. Avenida Francisco Galassi, 1400. E-mail luziach@hotmail.com. Telefone 34 9992-6234. Mas continuando o nosso assunto, Calandra, você traz sempre os seus temas, né? Como não necessariamente concordamos 100% das vezes, mas
respeito profundamente o seu ponto de vista. Eu pergunto a você, como está hoje o judiciário em São Paulo? Né? Nós que convivemos com presidentes do TJ de São Paulo, né? Me lembro agora do Antônio Carlos Viana Santos, né? O glorioso, queridíssimo Vianinha, que infelizmente nos deixou tão cedo. Hoje, como está o TJ? Pera lá, caiu o áudio do Calandra. Está tudo ok, Calandra. Agora sim. Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje em dia é presidido pelo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, que era para ser piloto da aeronáutica, ele saiu da academia de oficiais da Força Aérea para virar advogado e depois juiz. Ele teve um problema de visão, vista, né? E acabou não podendo permanecer na Força Aérea. Graças a Deus, virou juiz, um presidente competentíssimo, que dirige os destinos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu queria destacar uma manchete: judicialização predatória afeta o equilíbrio do setor de saúde. Isso é uma manchete de matéria paga pelas empresas prestadoras de serviço de saúde. Acho que o Álvaro pode depois comentar isso. Mas eu queria deixar, os Maurício, os amigos, a doutora Luzia, deixar gravado aqui uma observação. Eu acho que o nosso sistema processual penal ainda está no tempo de antanho, totalmente defasado. E está na hora de criar o juiz de instrução, que poderiam ser os próprios delegados de polícia, estadual ou federal. A diferença entre o juiz de instrução é que nós trazemos a investigação para dentro do Poder Judiciário e com as garantias que o cidadão tem que ter quando é investigado. Então, essa questão, a carreira do delegado de polícia, que é maravilhosa, teria que ganhar áreas de modernidade, criando o juiz de instrução. Eu acho que isso faz falta. E já foi até aprovado a criação dos cargos de juiz de instrução. Não há esse detalhe de aproveitar a força da nossa polícia para criar o juiz de instrução. Querem fazer isso dentro do Poder Judiciário. Mas eu acho que podemos agregar os delegados de polícia. E isso faz falta, realmente. E esses exageros que a gente vê é produto dessa questão ligada à falta de uma estrutura conveniente para a fase investigatória do processo penal. Perfeito. Sim. Eu quero deixar plantada aqui essa ideia, que não é minha. Quem lançou essa ideia foi o desembargador Álvaro Lazzarini, há décadas atrás. Ele já é falecido, mas eu continuo aqui defendendo a bandeira que ele levantou. E quando falo em judicialização predatória, eu queria depois ouvir até o comentário do doutor Álvaro, que é um medicamento que custa 14 milhões uma dose. Outros de 1.400.000 uma dose, destinada a crianças recém-nascidas. Que há de realidade e o que há de ficção tudo isso? Eu acho que realmente a judicialização pode afetar o equilíbrio dos planos de saúde. Mas o plano de saúde tem que olhar para o consumidor com respeito, admiração e tratando o consumidor como autor da subsistência financeira de todo o sistema privado de saúde.
Álvaro, você quer completar esse raciocínio do Calanda, já que ele passou a bola para você? O que você poderia dizer para nós? É duro completar, doutor Calandra. Eu costumo me aconselhar com ele, frequentemente. Mas eu queria dizer que ele tem razão. A judicialização não pode ser acusada. A judicialização é uma ferramenta importante no país democrático de direito, né? No sistema democrático de direito. Agora, eu diria para vocês o seguinte: podem ficar sossegados. Se nós gastarmos o pouco dinheiro que nós temos especificamente naquilo que é baseado em evidência, vai sobrar dinheiro para todos os tratamentos caros que funcionem. Então, tem que ter alguns controles, obviamente. Ele falou aí do tratamento, por exemplo, da paralisia espinal, né? Que chega a custar R$1 milhão por ano, mas tem que estar na hora certa para o paciente adequado. E a judicialização, então, tem que ser utilizada como uma defesa à sociedade contra as decisões inadequadas. Então, nisso o Brasil está indo bem também. O judiciário brasileiro está todo baseado em evidências, onde eu tenho conhecimento, não é? No final acaba indo, como o doutor Calandra me ensinou também, se não decidir direito na primeira instância, tem a segunda, tem a terceira, e essas evidências serão colocadas na mesa. E o que a gente ganha com medicina baseada em evidências? Nós fazemos mais com o mesmo recurso, ou seja, nós ganhamos eficiência e segurança. Então, é uma associação muito importante e a judicialização precisa ser desbastada daquilo que não faz sentido, que não tem provas. Obrigado. Perfeito. Doutora Luzia, como que está a convivência dos senhores advogados? Eu que tenho tantos amigos lá na sua região de Uberlândia, Uberaba, Triângulo Mineiro, e muitos advogados, um filho, inclusive, advogado. Como está essa convivência? E, obviamente, por razões profissionais, nem sempre é harmoniosa, né? Entre o Poder Judiciário e os senhores advogados. Há muitas reclamações, há pendências. O que é que a senhora, esse convívio, que nem sempre é pacífico, como está esse momento a advocacia mineira e os senhores magistrados? Como eu falei anteriormente, esse convívio, o principal problema é a demora na solução do caso. Então, os colegas, o cliente pressiona o advogado e o advogado não consegue fazer nada. Aí o cliente acha que quem tem que fazer alguma coisa é o advogado. E, às vezes, o processo fica concluído, o processo que deveria ser urgente, e fica concluído por mais de um ano. Eu pedi uma expedição de carta de sentença do idoso, né, que teria prioridade. Ele ficou concluído com a magistrada por mais de 12 meses. E quando ela decide, ela revoga um processo de 27 anos, ela volta para a estaca zero. Aí, graças com os embargos aí, conversar pessoalmente, explicando o caso, porque eu acho que uma das coisas que dificultou muito também do juízo foi essa digitalização do processo. Que é aquilo que eu falei antes. Como nós temos dificuldade com a informática, ler um processo através dele digitalizado no computador, eu pessoalmente sinto uma dificuldade. Você teria que estar anotando item por item, identificador por identificador. A maioria dos casos, eu imprimo, né, eu vou no processo de papel antigo, eu falo que eu gosto de papel antigo,
imprimo para que eu possa ter uma leitura melhor de caso, ou do que a defesa que o colega fez. Mas a grande maioria não é de relacionamento. A grande maioria reclama realmente da demora do judiciário. Que nós poderíamos ser mais ágeis, né? E dar um retorno para a sociedade. Perfeito, doutora Luzia. É sempre bom ouvi-la. Calandra, nós que estivemos juntos em dois momentos, eu diria, importantes da magistratura. Um da magistratura paulista, quando eu participei, tive a honra de participar, pelo seu convite, da sua eleição para presidente da APAMAG, a Associação Paulista de Magistrados. Participei da campanha, enfim. E depois fiquei com você, pilotando o Jornal da Justiça, a parte de comunicação, lá da APAMAG, durante 2 anos. E depois fizemos Você fez, eu fui um aspone da sua campanha para presidente da AMB, também vitoriosa. Você foi eleito presidente da AMB e fez, assim, uma administração por todos, por demais, elogiada. Agora, como está essa representatividade corporativa, classista da magistratura paulista e da magistratura nacional? A Palmages e a AMB hoje continua com a importância que ela teve no passado? Eu tenho o cargo de presidente honorário da AMB e sou sempre convidado a participar das reuniões da APAMAG. O presidente Tiago Massad é muito dinâmico, é juiz de primeiro grau. O presidente da AMB também é juiz de primeiro grau, Frederico Mendes Júnior. Primeiro iniciei a presidir a Associação AMB. Tive a honra de ter a primeira mulher eleita presidente da AMB, a Luísa Renata Gil, do Rio de Janeiro, minha amiga, minha vice-presidente. Então, todos esses movimentos culminaram esse ano com a reunião de mais de 1.000 juízes estaduais aqui em São Paulo e várias autoridades federais para discutir de como melhorar a prestação jurisdicional para a nossa população. O emprego da inteligência vários é um dos temas, outros temas de tramitação de recursos, de aperfeiçoamento da magistratura foram tratados. Então, a magistratura é uma batalha que nunca é interrompida. Sempre tem que alguém estar no front, porque quando defende-se as prerrogativas de um judiciário independente, de um magistrado, nós defendemos, na verdade, a própria população. Meu sonho de agora é ver a OAB nacional com eleições com participação de todos os eleitores que somos nós, advogados brasileiros. Eu acho que é o único senão que eu gostaria de ver ainda implantado no Brasil, a eleição direta para presidente da OAB. A senhora concorda com isso, doutora Luzia? Concordo. Quando o Estado, o advogado do Estado vota no advogado do Estado. Aí depois, cada presidente eleito é que vota para o presidente nacional. Aí eles fazem todos os acordos aí que a gente está acostumado a ver, e a coisa aí vai prosseguindo, né? Nós não temos uma OAB como nós tínhamos antigamente, uma OAB que defende realmente o advogado. Eu vejo hoje que ela defende mais o interesse próprio da classe, do que da classe, que eu digo o seguinte, da diretoria, do pessoal que está lá no topo, do que realmente a defesa dos advogados. E por mais que os presidentes da OAB do interior
tem que fazer alguma coisa, eles não conseguem, porque eles dependem do estadual que depende do nacional. Então, esse presidente nacional deveria ser eleito por todos os advogados, e não pelos presidentes eleitos. Perfeito, perfeito. Álvaro, você hoje evidentemente, continua como diretor do Centro Cochrane, na Unifesp. A sua atividade como professor. Outro dia liguei para você, sempre naquela minha ansiedade, né, para a gente cuidar dos nossos projetos, das nossas ideias, e você, de repente, me deu um puxão de orelha, né? Eu estou com 800 alunos de graduação, estou com 600 alunos de doutorado. Eu quase pedi desculpa, mas depois eu me recolhi a minha insignificância. Mas hoje essa atividade sua pedagógica, você hoje, esse número absurdo de doutorandos, de pós-graduação, como é que está o seu tempo nessas atividades, Álvaro? Você sabe que eu já estou na idade da compulsória, né? Mas eu acabei entrando na expulsória, né? Mas na Cochrane, a Cochrane é uma entidade sem fins lucrativos que eu mantenho financeiramente, inclusive, desde 1996, não é? E continuo com as mesmas atividades, fui eleito, indicado como professor sênior, e como professor sênior dou aula para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, e na pós-graduação. Então, não falta oportunidades para a gente trabalhar, e continuo como diretor de medicina baseada em evidências e economia médica da Associação Paulista de Medicina. Então, nós temos muito motivo aí para nos divertir, interagindo com nossos colegas e fazendo a pregação do uso de evidência científica para a tomada de decisão, desde os alunos do começo do curso médico até o pós-doutorado. Então, o Cochrane hoje é um órgão complementar da Unifesp. Ele serve a toda a Unifesp e as demais faculdades e universidades do Brasil. Perfeito. Doutora Luzia, eu vou fazer a questão absoluta de colocar aí nos caracteres as suas direções, o seu e-mail, o seu telefonema, né? Agora, essa atividade na área da imobiliária, como está o mercado imobiliário hoje em Minas? O Brasil passa por uma estagnação, né? As vendas, a não ser os imóveis novos, isso é o que nos traz a última matéria aí da Folha de São Paulo. Os imóveis novos, os imóveis top, né, estão vendendo assim muito. Mas os imóveis que não se classificam dentro dessa categoria passa por um recesso, né? As pessoas estão refratárias com relação à compra e venda de imóveis. Como é que está o mercado lá na sua região de Minas? O que se vende muito são lançamentos, são apartamentos na planta. Então, isso faz com que o consumidor consiga ter acesso à compra. E outra grande dificuldade, por exemplo, de 30 dias para cá, a Caixa aumentou para 30% o percentual que o comprador, no caso de imóveis usados, teria a participação. O que acontece realmente é que a Caixa não tem dinheiro para ajudar as pessoas a adquirirem. Então, isso aí, até o presidente lá da MRV falou esses dias que
2025, o governo não tem dinheiro para moradia. Essa foi uma coisa. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem adquirirem, por quê? Porque tem que dar uma entrada grande. Então, elas vão para o lançamento, porque eles vão pagando parcela independente da Caixa ou de outros bancos, né? E, aí fica aí 4, 5 anos até terminar aquele determinado tipo. Seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Então, os lançamentos se conseguem, mas os imóveis, mesmo os imóveis novos, a dificuldade está grande por falta de dinheiro. E outra coisa que dificulta muito também é a comprovação da renda da pessoa. Poucas pessoas têm um comprovante de renda compatível com o valor que a pessoa quer comprar, os juros altos, e grande parte na informalidade. Com isso, não tem como comprovar os seus ganhos reais. Agora, doutora, hoje está mais fácil advogar em Minas ou fazer corretagem de imóveis? Olha, eu praticamente estou preferindo a imobiliária, porque a advocacia está difícil com essa demora e o cliente está cobrando. Quando chega um cliente, eu já falo assim, olha, você não vai ter retorno em menos de 3 anos. Não adianta eu falar que ele vai ter retorno imediato, porque ele vai me ligar toda semana e falar, doutora, como é que está o processo? Está com o juiz. Aí ele me liga daqui a um mês, cadê o processo? Está com o juiz. Então, realmente, e é uma área mais leve, né? A imobiliária. Eu já estou aí há 40 anos na advocacia, já dei aula, já fiz várias coisas, então a imobiliária eu estou sentindo um clima mais leve, né? Não tanta pressão quanto a advocacia. Perfeito. Calandra, estamos aí fechando o nosso programa. Eu gostaria de saber o que é que você quer acrescentar nesse grande finale aí do nosso Jornal da Justiça, para fechar a sua participação. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar do Jornal da Justiça, agradecer a participação do doutor Álvaro Atala e da doutora Luzia Chaves, dizer da alegria que eu tenho de encontrar todos, de modo particular a você que nos vê e ouve através desse meio de comunicação, dizer que a família é o alicerce de um país. Nós temos que prestigiar pai, mãe, professor e, sobretudo, juiz. Eu estava lendo aqui judicialização predatória, afeta o equilíbrio do setor de saúde. Eu me lembro de um caso que eu atuei mais recentemente, que pediram aquele, eu não me lembro, o Álvaro pode falar, o remédio para bebê de altíssimo custo, e a juíza deu a liminar, porque senão a criança ficava paralítica aqui no estado de São Paulo, mas essa pessoa, em nome de quem foi proposta a ação aqui em São Paulo, nunca tinha outorgado procuração ao advogado. Na realidade, essa pessoa, a autora, era de Brasília, e a cidade de Brasília, o Distrito Federal, já havia concedido esse remédio caríssimo para essa pessoa, para o bebê, né? E a ação proposta em São Paulo era falsa. E a gente, às vezes, oficia a OAB dizendo que a pessoa montou uma procuração falsa, propôs uma ação completamente estapafúrdia, indevida, e muitas vezes não acontece nada. E eu queria lembrar que nos Estados Unidos existe uma coisa que chama contempt of the court, ofensa à corte. Quando você propõe uma ação com uma procuração falsa, o juiz pode cassar sua carteira da OAB, multar você e mandar prender você. É a única coisa que se pode fazer
para corrigir a advocacia irresponsável, aqueles que receberam a carteira de advogado e usam ela para cometer delitos. Perfeito. Doutora Luzia, o que a senhora poderia, nesse encerramento aí desse programa, nos dizer, por favor? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, que veio através de você para que participasse. E o maior benefício e prazer aí foi conhecer o Dr. Calandra e o Dr. Álvaro, né? E são duas pessoas de extremo conhecimento. E estou tendo mais aprendizagem do que ajuda. Muito obrigada pela participação. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Professor Álvaro, coube ao senhor aí fechar com chave de ouro, com o seu comentário sempre inteligente, sempre profícuo, o nosso Jornal da Justiça de hoje. Eu primeiro queria agradecer você retomar essa atividade que trouxe tanto benefício para o Brasil, o direito e para a saúde. Uma honra estar aqui ao lado do querido mentor Nelson Calandra, ele inspira sabedoria. A doutora Luísa Chaves, falei certo o nome? Doutora Luzia Chaves. Luzia Chaves, né? Eu vacilei para falar o seu nome no começo, porque eu não tinha certeza, era Luísa Luzia. E a Chaves. Uma honra, a senhora claramente me cativou. E, Luiz, você continue nesse trabalho que eu acho que todos nós vamos continuar ganhando. Eu só queria dizer uma coisa que eu não disse, que como agora eu entendo que nós temos que criar a cultura da tomada de decisão baseada em evidências científicas, em praticamente todas as áreas, e eu não posso começar isso com pessoas de 60, 70 anos. Eu tenho que começar com crianças de 5 a 10 anos, para elas ficarem aqui nesse mundo até os 90, cobrando evidências, provas nas tomadas de decisão. Então, o meu projeto futuro aqui na UNESP é envolver o ensino primário e secundário nessas tomadas de decisão em saúde, baseadas na melhor evidência científica. Muito obrigado. Caro amigo, cara amiga, o senhor e a senhora que estiveram conosco aí nessa hora e meia de programa, depois nós temos um complemento aí para acrescentar ainda. Eu quero agradecer por demais. Está no seu televisor aí, no rodapé, o nosso e-mail, a maneira do senhor acessar, dar o seu like, fazer a sua participação, que será sempre muito bem-vinda. Evidentemente que essa plataforma YouTube, ela se sustenta, ela se manifesta, ela se consolida com a participação do senhor e da senhora, através do seu e-mail, da sua live. Então, por favor, esteja conosco, nos acompanhe. Estaremos permanentemente agora aqui na plataforma YouTube e eu espero encontrá-lo outras vezes. Muito obrigado, Calandra, muito obrigado, doutora Tala, muito obrigado, doutora Luzia, e até o próximo.